A gente acha que sabe ler. Confiamos que os olhos estão capturando a realidade exata do que está escrito neste exato segundo. Mas existe uma grande probabilidade de que a mente esteja apenas deslizando por um cemitério de expectativas familiares, sem absorver absolutamente nada de novo. Fomos ensinados que a leitura é só uma absorção passiva de símbolos, certo? Mas essa é a mais reconfortante das mentiras. O que acontece de verdade, na escuridão do crânio, é um jogo furtivo e ininterrupto de adivinhação. A grande questão é, a mente está lendo de fato as palavras ou está apenas apostando nas sombras delas? Aquilo que a gente chama de leitura é, na esmagadora maioria do tempo, puramente a ilusão automática de antecipar o próximo silêncio. E isso nos coloca de frente com o paradoxo da falsa leitura. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Nas últimas 2 décadas, a neurociência esbarrou numa revelação de natureza tectônica. O nosso cérebro simplesmente não funciona como uma máquina que reage aos estímulos que chegam do mundo exterior. Ele não fica ali passivo esperando que as letras formem palavras e que as palavras formem algum sentido. Na verdade, ele é um motor preditivo implacável, operando em altíssima frequência. Ele projeta a realidade antes mesmo dela se manifestar diante dos olhos. Carl Friston e Andy Clark nos entregam uma metáfora perfeita para isso. Eles dizem que o cérebro é como um surfista antecipando a onda. O surfista não espera a água bater no peito para decidir o movimento, a gente sabe disso. Ele gera um modelo interno contínuo do que a onda vai fazer em seguida. A mente humana faz exatamente o mesmo com a linguagem. Para economizar energia biológica e preservar a ilusão de controle, o cérebro está perpetuamente alucinando a próxima palavra. Ele prefere o conforto absoluto do seu próprio reflexo a ter o trabalho de lidar com a realidade imprevisível do texto. E é assim que a gente desce para a máquina de sombras. Para atravessar a superfície e entender essa mecânica, precisamos observar a maquinaria subterrânea da percepção humana. A cada milissegundo, enquanto os olhos varrem uma linha, um processo oculto acontece. O cérebro prevê o futuro imediato, compara essa previsão fantasmagórica com a palavra real e, na imensa maioria das vezes, apenas confirma o que já sabia. Mas há instantes muito raros em que a sombra não coincide com a forma, onde a expectativa é completamente estilhaçada. A ciência chama isso de erro de predição. É o momento neurológico de discrepância quando a realidade viola a expectativa, forçando o modelo da mente a se atualizar. Mas a palavra erro é uma armadilha aqui. Isso não é uma falha, é um portal. A percepção muda o reflexo. Essa fenda, esse milissegundo no tempo em que a realidade se recusa a obedecer à mente, força a estrutura interna que sustenta as nossas crenças a se romper e se reorganizar. É aí que a verdadeira metamorfose acontece. E é por isso que chamamos esse momento de o portal da discrepância. Porque saber a teoria é seguro, mas não estamos aqui para estar seguros. Vamos instalar esse mecanismo diretamente no sistema nervoso agora mesmo, para sentirmos a textura de um erro de predição ocorrendo em tempo real. Pense na frase: o sol nasceu no horizonte. O modelo preditivo antecipou cada sílaba. Sol nasceu horizonte. Tudo confirmado, processamento mínimo, zero transformação, a frase escorre pela mente como água pura. Agora repare nesta outra. O sol nasceu dentro dela. Neste exato milissegundo, houve uma microfalha. O cérebro preparava um modelo geográfico e recebeu um abismo emocional. Ocorreu um curto-circuito no piloto automático. A discrepância calibra a atenção e instala uma dimensão de significado que não existia um segundo atrás. O problema é que a gente adora o conforto do reflexo. Isso ilustra brilhantemente a tragédia cognitiva da nossa era. Se a gente escalar esse conceito e pensar no vasto e estagnado oceano de texto que é consumido diariamente, a arquitetura das notícias, os feitiços do marketing, as lógicas das redes sociais, são milhões de palavras devoradas, mas o que elas estão realmente fazendo com o nosso modelo interno da realidade? As dietas de leitura contemporâneas são projetadas com precisão cirúrgica apenas para confirmar as bolhas em que a gente já existe. Uma fatia gigantesca do que lemos é puro texto que confirma é entretenimento. Entra e sai do cérebro sem causar um único abalo estrutural. O entretenimento não desafia o dragão do desconhecido. Ele apenas acaricia as escamas dele. A verdadeira leitura, aquela fatia microscópica que viola as fronteiras da compreensão e força a evolução do modelo, se tornou algo extremamente raro. Então, como a gente escapa? Precisamos de ferramentas de travessia. A grande questão que emerge das sombras é: dá para engatilhar essa transformação intencionalmente? A resposta não está em acidentes literários, mas em caminhos arquetípicos profundamente arquitetados.
São formas de hackear o piloto automático da mente, criando discrepâncias vitais que o cérebro não rejeita, mas que o convidam a transcender. A primeira dessas travessias é o paradoxo funcional. Quando se injeta uma contradição no sistema, uma que o A ou B da lógica binária não consegue devorar, a mente simplesmente trava. Para não entrar em colapso, ela é forçada a cruzar um limiar lógico, buscando um nível conceitual superior. Ocorre o que neurocientistas identificam como um gamma burst, uma explosão de altíssima frequência. A mente sobe de nível para conseguir segurar duas realidades opostas orbitando juntas. Há também a metáfora aberta. A metáfora fechada entrega uma resposta morta, clara, resolvida, mas a metáfora que se recusa a concluir deixa a mente girando no vazio, ativando simultaneamente múltiplas redes associativas. Ela ressoa como um sino no escuro, obrigando a mente a procurar a resposta dentro das suas próprias raízes cognitivas. Então temos a lacuna intencional. É o texto que conduz até a beira do precipício, e no instante exato antes de entregar a resolução, simplesmente para. O vácuo se forma. E a mente, que é absolutamente intolerante ao vazio, corre violentamente para preenchê-lo. O insight que nasce desse choque não veio de quem escreveu, veio de quem lê. A lacuna intencional força a mente a se tornar coautora da própria expansão. Agora, o que é realmente interessante aqui é a quebra da parede. A intimidade do perigo reside exatamente nisso. Por toda a vida fomos treinados para acreditar que estamos seguros, observando as palavras de fora da tela, como quem olha animais num zoológico. Mas quando a moldura se dissolve e o texto para de falar sobre algo para falar diretamente com o momento presente, a distância de segurança evapora. Não estamos mais discutindo um conceito, estamos num encontro inegável e imediato. O último caminho é a linguagem multidimensional. Frases operando simultaneamente em registros literais, metafóricos, simbólicos e rítmicos. O texto passa a ser construído não como uma linha reta, mas como um holograma. Para processar essa arquitetura hiperdensa, o cérebro recruta redes neurais paralelas instantaneamente, espelhando os mesmíssimos padrões elétricos que ocorrem nos estados mais profundos e alterados da consciência humana. Tudo isso converge para o que podemos chamar de o encontro quântico. Então, o ponto crucial é que nenhuma dessas estratégias existe meramente para transferir dados de um ponto a outro. Elas são mecanismos literais de metamorfose. Elas operam sob a premissa de que a informação por si só é inerte, a menos que colida com o sistema nervoso preparado para ser fraturado e remontado. É a chamada literatura quântica. Assim como no princípio quântico, onde o estado de um sistema muda dependendo de como é observado, a realidade do texto muda dependendo do sistema nervoso que o observa. O sentido verdadeiro só eclode na fricção exata entre a arquitetura das palavras e as previsões secretas de quem lê. Pense na seguinte forma: as palavras são a placa de Chladni, o leitor é a areia, o padrão é sempre único. A tinta na tela, a luz dos pixels, tudo isso é apenas vibração. É a placa de metal sendo percutida pela frequência de um som. A nossa mente, as nossas vivências, o nosso modelo de mundo é a areia espalhada por cima. A vibração é a mesma, mas a forma final, o reflexo geométrico esplêndido que se manifesta, pertence inteiramente a quem observa. A pressa de entender é a última predição que precisa ser violada. Deixemos o curto-circuito ressoar. Deixemos a confusão instalar o seu trabalho subterrâneo, porque a necessidade desesperada de ter uma resposta embalada é, afinal, a sombra mais antiga que a mente tenta projetar contra o assombro do real.